Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para esta quarta-feira, da 25ª semana do Tempo Comum. O texto de hoje se encontra lá no livro de Provérbios, no capítulo 30, versículos de 5 a 9, que nos diz assim: A palavra de Deus é comprovada. Ele é um escudo para os que nele se abrigam. Não acrescentes nada às suas palavras para que ele não te repreenda e passes por mentiroso. Duas coisas eu te pedi, não mais recuses antes de eu morrer. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me des pobreza nem riqueza, mas concede-me o pão que me é necessário. Não aconteça que saciado eu te renegue e diga, quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, eu me ponha a roubar e profane o nome de meu Deus. Amados irmãos e irmãs, o livro de Provérbios é um livro que está dentro da literatura sapiencial. E o grande foco da literatura sapiencial sempre foi resgatar valores que muitas vezes estavam sendo perdidos dentro da realidade judaica. Isso porque nós temos aí influências de outras religiões e de outras culturas naquela região, naquele momento. Então, partindo desse pressuposto, você pode observar o livro de Provérbios como um conjunto de várias sabedorias populares, mas obviamente inspiradas pelo próprio Deus, que são colocadas para que as pessoas elas não percam a sua essência de fato. E vamos ver aqui exemplos de algumas coisas que essa leitura acaba nos apontando e que nos serve de ensinamento para essa quarta-feira. Primeira coisa é que a palavra de Deus é como um escudo para a gente. Um escudo porque nos protege, porque com a palavra de Deus nós nos sentimos confortados, animados. De fato é isso que a palavra faz. E o texto ainda diz que não se pode acrescentar nada às palavras de Deus para que ele não nos repreenda e a gente não passe por mentiroso. Ou seja, nós não podemos deturpar a mensagem da palavra de Deus. E hoje é uma das coisas que mais acontecem. Quantas pessoas utilizam a palavra de Deus para justificar atrocidades, para justificar guerras, para justificar práticas equivocadas. A palavra de Deus ela não deve ser utilizada num viés ideológico, onde eu quero ficar comprovando meu ponto de vista usando a palavra de Deus. Mas pelo contrário, eu preciso me calar para ouvir o que a palavra quer me ensinar para que eu mude. Não é eu que mudo a palavra, mas é a palavra que precisa me transformar. Depois, no versículo 7, vai falando sobre dois pedidos. E é o seguinte. Primeiro, afasta de mim a falsidade e a mentira. E aí é bem óbvio do porquê disso, Se nós queremos viver um caminho diante do Senhor, um caminho diante da verdade, a verdade ela não compactua com a mentira nem com a falsidade. Em contrapartida, não me deis pobreza nem riqueza, mas o que é necessário. Eu queria convidar vocês a pensarem um pouco sobre isso, Às vezes a gente esquece um pouco do que é necessário. O que é necessário para ser feliz? O que é necessário para ter uma vida coerente? O que é necessário para fazer a vontade de Deus? Porque existe uma coisa no ser humano, que isso é bem natural, infelizmente, é que nós gostamos de ultrapassar os limites. Nós somos exagerados. Por exemplo, acontece isso em relação ao dinheiro. Existe um necessário para viver bem, para ter uma boa saúde mental, uma boa saúde financeira, para ter lazer. Mas quanto mais se tem, mais se quer ter. E aí é onde está o grande problema. Então, na verdade, o texto ele quer nos lembrar um pouco sobre a necessidade do ser humano. Será que a gente tem buscado compreender que existe um limite para as coisas ou a gente sempre quer extrapolar os limites? O texto também quer nos convidar a pensar sobre isso. Eu convido você a pensar sobre isso nessa quarta-feira, Porque muitas vezes a gente se sacia, como o texto bem coloca, e parece que a gente não lembra quem é Deus. Parece que a gente esquece quem é o Senhor, E aí, de repente, quando a gente perde tudo, a gente usa o nome de Deus de forma equivocada em nosso bom proveito. Tomemos cuidado com isso. Isso acontece das mais diversas formas hoje em dia, mas que a gente busque não replicar esse tipo de atitude. Que Deus te abençoe, amado irmão e irmã. Te aguardo daqui a pouco aqui no canal para o estudo do Evangelho, também desta quarta-feira. Até já!